vamos abrir hoje geografia. Estava faltando geografia. Então, partiu abrir a apostila na página 56. E aí vocês vão marcar recursos naturais e trabalho no campo. Então, na nossa apostila veio uma imagem, né? E aí a tia Jana vai fazer algumas perguntas e aí vocês vão responder as perguntas sobre a apostila. Então, está assim: quais elementos naturais são representados na ilustração? Ilustração é uma figura, é uma cena. Então, tem uma cena aí na apostila. Converse com os colegas, a gente não vai conversar, gente. E a gente também não vai refletir. Você pode refletir com a sua mãe do lado, cara. Como os seres vivos ou seres humanos podem aproveitar em seu cotidiano alguns desses elementos? Então, tem alguns elementos aí que a gente usa, que a gente utiliza e transforma eles em algo para nos ajudar. Então, pensa aí o que a gente pode utilizar dessa cena. Só que a gente não vai poder dividir com os nossos amigos por enquanto, tá bom? Então, só observa, tá? Como essa paisagem ficaria com o aproveitamento dos recursos pelos seres humanos? Na verdade, se o ser humano mexesse nessa paisagem aí, como que essa paisagem ficaria? Então, a gente já viu na apostila que o ser humano ele precisa usar as coisas que a natureza tem, porque a gente precisa da utilidade delas. Mas o ser humano também tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, se a gente usa as árvores, a gente precisa fazer o reflorestamento delas. O que é o reflorestamento? É o plantio de novas árvores. A gente não pode só tirar. Se a gente utiliza a água e transforma essa água como fonte de energia, a gente não pode poluir o rio, porque a gente vai prejudicar o oxigênio que existe nesses rios e vai acabar matando não só os nossos peixes, mas toda a vida que tem nesses rios. Então a gente utiliza, mas a gente precisa cuidar. E aí, nós temos um amiguinho aí chamado Papa-Capim. Interessante o nome dele, né? E seu amigo Cava. Então, eles estavam conversando. São dois amigos e eles estavam conversando. E aí, sobre diferentes nomes que os elementos recebem em idioma não indígena. Leia com atenção a tirinha abaixo. Então, a tia Jana vai ler a tirinha e aí vocês vão estar respondendo as perguntas sobre essa tirinha. Vocês já perceberam que nos testes, nas provas da tia Jana gosta de uma tirinha, né? Eu me amarro em tirinha. Então, eles estavam conversando assim: ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua? Então, vocês sabem que no folclore a lua é chamada de Jaci pelas tribos indígenas. Então, aprendendo com os índios. E a boi de cobra? E aquilo, Papa-Capim? Como os caraíbas chamam aquilo? Caraíbas é como eles chamam os seres humanos. Então, o que você acha que os índios pensam dos seres humanos? Então, vamos ver.
Aí ele, muito desconsolado, responde: progresso. Por quê? Porque na tribo indígena, o olhar dos índios pela preservação da natureza não é igual ao nosso. Ao nosso, vírgula, né, gente? Porque a gente, no terceiro ano, que é o futuro, está focado em preservar o meio ambiente, né? E aí ele fala, ele está destacando que quem tirou as árvores não fez o replantio, não replantou novas árvores. E aí ele fala, o progresso, o que é o progresso? É o avanço da civilização. Foi o progresso a culpa da tirada das árvores, que na verdade os índios acham uma coisa, um crime, tirar uma árvore da natureza e não fazer o replantio. Lembra que a Jana falou que muitas ervas medicinais os índios tiram da natureza? Exatamente, das florestas. E aí eles vivem, né, pesquisando e utilizando ervas medicinais, remédios caseiros, tudo que vem da natureza. Então, as árvores têm um respeito grande para os índios. Então, vocês vão responder a número 1, a número 2, a número 3 e a número 4. Porque é sobre a tirinha. E aí nós vamos marcar na apostila a importância da natureza. E aí começa o nosso conteúdo. O sol, a radiação solar, a água, o ar, as plantas, as árvores, os minerais e os animais são exemplos de elementos da natureza. Tudo que é natural, tudo que vem da natureza é um elemento natural. Eles são usados pelos seres humanos para a manutenção de seu modo de vida. Então, a gente utiliza o que tem na natureza ao nosso benefício. Os elementos da natureza que são utilizados pelos seres humanos recebem o nome de recursos naturais. Tudo que a gente tira da natureza é um recurso natural. Por exemplo, como com a água e a radiação solar, podemos gerar energia elétrica. Uma coisa interessante, vocês já viram o telhado da nossa escola? Ele é todo de placa solar. Então, hoje, os raios solares na placa solar da nossa escola transforma isso em energia elétrica para a nossa escola. Então, a gente utilizou um recurso da natureza. Olha que legal! Então, nós estamos fazendo nossa parte de preservar o meio ambiente. Um pouquinho, né? Se todo mundo fizesse um pouquinho, o nosso meio ambiente não sofreria tanto. E aí, nós podemos plantar e colher alimentos. Para isso, nós temos que utilizar adubos naturais para manter o solo próprio para esse plantio. Então, a gente tem que cuidar. A madeira pode ser utilizada para produzir móveis ou papel. Observe abaixo o processo que transforma a madeira em papel. Então, primeiro, o caminhão vai lá e retira as árvores. Depois, as árvores são levadas para as indústrias. Então, ou fábricas que fazem o processo de utilização dessas árvores. Depois, a árvore, por dentro, tem uma coisa chamada celulose.
A celulose é a substância principal para se fazer uma folha de papel. Olha, você sabia disso? Então, é tirada da árvore a celulose. E aí depois a celulose passa por uma máquina que transforma essa celulose numa grande folha. E aí tem todo um processo daquela máquina trabalhar. Depois, essa máquina, ela seca, ela prensa. O que é prensa? Ela aperta para ficar da finura de uma folha de papel. E aí depois ela vê se o papel está de boa qualidade. E aí esse papel, ele é enrolado em bobinas e aí é colocado em rolos e pronto para utilização. Tem máquinas que os papéis já saem cortados e aí vão para a secagem e prontos para utilização. Vocês já viram ou já escutaram como se faz um papel reciclável? Uma folha de papel reciclável? A Jana vai falar para vocês. As pessoas que trabalham com material reciclável, elas ficam juntando vários tipos de papéis. Então, elas colocam esse papel de molho. Então, esses papéis vão ficar numa bacia de molho. Depois eles tiram o excesso de água. Lógico que a gente está falando da parte manual, se você quisesse fazer uma folha em casa. E aí, esse papel depois, ele é peneirado, ele tem que sair toda essa água, ele é prensado e colocado numa forma para secar, para virar novamente uma folha que possa ser reutilizada. Então, nós já temos fábricas que, além de reutilizar o papel, ele já faz, por exemplo, exposição para convites de aniversário, convites de casamento. Então, eles já oferecem um serviço para você poder utilizar esse papel que foi reciclado. Então, às vezes tem o papel mais branco, o papel todo coloridinho, que foi utilizado papéis que eram coloridos. Então, hoje a gente já tem um grande aproveitamento dos papéis que são jogados fora. Graças a Deus, né? Porque haja papel. Você já viu quanto de papel você joga fora na sua casa? Pensa isso no Brasil todo. Então, se arrumou agora, já temos as fábricas que fazem a utilização e a reciclagem dos papéis. Então, ótimo. Menos árvores para serem cortadas. A natureza, com certeza, agradece. Então, vamos marcar aí. Os recursos naturais podem ser classificados como: nós temos os recursos naturais hídricos. Tudo que é hídrico é de água. Então, quando a gente estudou, inclusive, hidrosfera, nós estudamos a parte da água do planeta. Então, quais são os recursos naturais hídricos que vêm da água? Então, marquem aí. Nós temos os rios, nós temos os lagos, nós temos os oceanos e nós temos os mares. Então, o ser humano utiliza recursos naturais para se manter. Depois nós temos os minerais. Então, quais são os minerais que a gente já escutou falar? Nós temos o ferro, o ouro, a prata, o cobre. Inclusive, são materiais agora, por exemplo, o ferro, o cobre, que nós encontramos inclusive em panelas.
O ouro não, né, gente? Uma panela de ouro a gente não vai nem usar, né? Porque pensa o preço dessa panela. Mas o ferro e o cobre são materiais reutilizados em panelas. Então, nós temos aí reutilização em alguns lugares. Nós temos as peças, nós temos no material de construção. Então, aonde você encontra? Nos vergalhões que são utilizados para subir a base das casas. Então, vai olhando aí os recursos naturais que são usados. Os biológicos, tudo que vem de biologia, que estuda a ciência que estuda os animais e os seres vivos. Então, nós temos os animais e os vegetais. O que eles tiram dos animais? Sejando o que eles tiram? Nós tiramos a lã das ovelhas, nós tiramos a carne, nós tomamos o leite da abelha, nós recolhemos o mel. Então, nós temos aí a utilização dos animais. Os mais conhecidos que vocês estão vendo, né? Que a tia Jana está falando. E dos vegetais, nós plantamos e colhemos de grandes e pequenas plantações. Tomate, o mais conhecido, tomate, pimentão, cebolinha, cebola. Inclusive, na nossa casa agora, nós até estamos, né, fazendo hortinhas para aproveitar e colocar na nossa alimentação. Inclusive, fica muito bonitinho, né? Nós temos os energéticos, e aí nós temos o petróleo, que é o top do Brasil. Do petróleo nós retiramos o quê? Alguns elementos que são transformados em gasolina. Então, nós temos o sol, que nós temos a energia solar já. Do vento, vamos lembrar do vento, se vocês vão lembrar? Vocês estão lembrados? Não sei se vocês conhecem, né? Vocês estão lembrados disso aqui? Não sei se vocês já viram em algum lugar, que é um tipo de catavento que capta, né, do vento, e aí ele fica girando. Já apareceu em algum filme, com certeza que você já assistiu. Esse vento é transformado em energia. E essa energia é chamado de energia eólica. Então, eu não sei se vocês já escutaram falar sobre essa energia. Mas, se não, apresento a vocês mais uma coisa para aprender com a tia Jana. Eu acho que vocês vão ver energia eólica mais para frente. É importante utilizar os recursos naturais de forma racional. Racional é consciente, pois o esgotamento deles pode ser prejudicial para os seres vivos e o meio ambiente. Em geral, o uso responsável dos recursos naturais permite o desenvolvimento de diversas áreas, como a economia, a saúde e a melhoria da qualidade de vida das gerações futuras. Quem são as gerações futuras? Vocês. Então, observe a ilustração, e aí nós temos uma energia sendo usada numa usina. Então, qual é a fonte desse recurso natural? A água. Então, a água foi tirada dos rios e aí essa água foi transformada em energia elétrica. Então, nós temos aí as usinas mais conhecidas. Aí nós temos a usina de Itaipu, né, que ela transforma a água em energia elétrica. E aí tem umas perguntinhas. E aí o meu terceiro ano vai responder essas perguntinhas. Tá bom, terceiro ano? Então, já. Vai ficar com uma atividade para vocês, tá? E aí nós vamos para pecuária,
extrativismo e agricultura. A tia Jana hoje só vai falar da pecuária, tá? A pecuária, o extrativismo e a agricultura são atividades econômicas. O que é atividade econômica? Que envolve dinheiro. Tudo que é atividade econômica requer dinheiro. A pecuária, geralmente, ela é desenvolvida no campo. Por quê? Porque além dela precisar de espaço, ela precisa ser afastada da cidade. Como que se vai criar gado dentro de uma cidade? Então, a maioria das criações são realizadas no campo. E aí nós temos a pecuária, e aí vocês vão marcar com o marca-texto. Então, a pecuária é uma atividade econômica de criação de animais. E aí nós vamos ver que nós temos alguns tipos de criações desses animais. Inclusive tem algumas criações que vocês nem conhecem, vocês vão descobrir agora. Dela obtém-se alimentos como carne, leite e ovos e outras matérias-primas. O que são matérias-primas? São elementos que são utilizados para fazer outros alimentos. Então, vamos ver aqui o leite. Quando nós tiramos o leite da vaca, porque boi não dá leite, quem dá leite é a vaca, nós tiramos o leite da vaca. O leite é utilizado para fazer outros tipos de alimentos. Então, que alimentos são esses? Pode ser a manteiga, pode ser o queijo. Então, o leite é a matéria-prima. E aí ela é usada para fazer outros alimentos. E aí nós temos também o couro e a lã. O couro é a pele do animal. E a lã são tirados das ovelhas e dos carneiros, tá bom? Então, nós temos aí, então vocês vão marcar. Chamamos de gado de criação e aí a gente tem os bovinos. Então, o que se cria nos bovinos? Então, é uma criação de bois, que a tia Jana vai colocar no plural, e vacas, tá? Então, nós temos aí os equinos. Inclusive tem uma prática esportiva de usar o cavalo, né, para tratamento de algumas crianças. Então, nós temos os equinos. E aí nós temos os cavalos e as éguas. Nunca o animal vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado da sua parte feminina, tá bom? Então, nós temos aí os suínos, que são os porquinhos e as porquinhas. Nós temos também os ovinos, que são os carneiros. Não vou colocar ele em maiúsculo, porque ninguém tá na maiúsculo, gente. Então, vou arrumar aqui. Nós temos os carneiros e as ovelhas, da onde são, né, retirados a lã para a formação do tecido. E aí são mandados para as fábricas e as fábricas utilizam os seus fios para tecer tecidos, tá?
nós temos os caprinos. E aí, nós temos aí os bodes e cabras. Nós também temos os bufalinos, que são os búfalos. E aí vocês marquem aí, por favor. E as búfalas. E aqui na tia Jana não vai dar, senão a tia Jana vai escrever na parede. E aí nós temos os assininos, que são os jegues e as mulas, que muitas das vezes são usados para o transporte de mercadorias, principalmente em lugares mais afastados. Então, o que a tia Jana quer chamar a atenção? Vai atividade para vocês estarem respondendo, só que no número 4 tem assim: descubra o nome da criação de animais abaixo. Então, vocês sabiam que um criadouro de rãs se chama ranicultura? Não? Vocês sabiam que a criação de peixes se chamava piscicultura? Vocês sabiam que a criação dos coelhinhos se chama cunicultura? A tia Jana dá esse intervalo, mas ele é escrito junto, tá? Vocês sabiam que a criação das abelhas se chama apicultura? E aí na apostila veio um material complementar para vocês destacarem. É um jogo da memória, está aqui, vocês podem destacar, tem a página lá, e aí vocês podem já brincar com alguns tipos de criação de animais com o nome, ó. O nome vem bem em cima aqui, ó, para vocês estarem identificando, tá bom? Então, vai ajudar vocês a descobrir o nome dessas criações aí, tá bom? Então, a tia Jana vai mandar atividade e aí vocês estão liberados para a utilização do material complementar 2, que já está trazendo na apostila para vocês. Tá bom, meu terceiro ano? Então, uma boa aula, uma boa atividade e a gente se vê na próxima aula. Beijo grande. Tchau, tchau.